Olá, amigos estudantes da Palavra de Deus, bom dia. Vamos despertar com Deus? Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 19 de 1 Crônicas, que nos traz o tema Lute com coragem, buscando a vontade de Deus. Vamos encontrar mais ensinamentos, lições preciosas para nós na Palavra de Deus, agora neste capítulo 19. Algumas vezes somos surpreendidos com situações inesperadas e difíceis que requer de nós determinação, força e confiança em Deus para superar os obstáculos. Como temos aprendido através de nossa jornada bíblica, Davi e muitos outros servos de Deus no passado enfrentaram duras batalhas, mas foram vencedores, porque uniram coragem com a fé no poder de Deus, e assim triunfaram diante das mais difíceis situações. No capítulo de hoje, vamos encontrar mais uma vitória de Davi e seu exército, ajudados por Deus. Em 1 Crônicas 19, Esdras relata a traição do amonita Naás e a força e coragem de Joabe e seu irmão Abisai no empenho de recuperar a honra de seu povo. Não é possível desenvolver grandes projetos sem ajuda, sem parceria. Devemos suplicar a Deus que nos cerque de pessoas que agreguem valor e nos ajudem a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. O cronista está falando aqui, como já aprendemos, de uma época áurea na história de Israel, de domínio global sobre todas as outras nações. Neste capítulo, ele prevalecerá contra os filhos de Amon e contra os sírios, contratados pelos amonitas. O capítulo destaca as consequências de maus conselhos e a importância de não agir com base em suspeitas infundadas. Também enfatiza o valor do companheirismo e da confiança em Deus para a vitória, com o slogan: seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Esta palavra de encorajamento foi dita por Joabe, o comandante do exército de Davi. E a traição relatada neste capítulo veio então de Naás, quando Davi enviou ali embaixadores para confortar o filho do rei que havia morrido e que era amigo de Davi. Agora vamos então à análise dos textos. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe, convide alguém para fazer parte de nossa jornada e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Este capítulo registra vitórias adicionais de Davi, em especial contra os amonitas e os sírios. Ela é paralela a 2 Samuel capítulo 10. O incidente diplomático provocado por uma falsa interpretação por parte dos amonitas levou dois países, Amon e Síria, a acabarem sendo subjugados por Israel. Lembrando que os amonitas eram parentes de Israel. Eles eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Agora o verso 1. Como Naás reinava durante os primeiros anos do governo de Saul,
O presente incidente deve ter ocorrido no início do reinado de Davi em Jerusalém. Naás, evidentemente, liderou por mais de 50 anos. 40 de Saul, mais 7 de Davi, em Hebrom, mais os anos que se passaram em Jerusalém. O verso 2, Davi disse: usarei de benevolência. O que Davi tinha em mente não se sabe. A palavra traduzida como benevolência, no hebraico, hesed, é um termo rico em significado que quer dizer aliança. Talvez Davi estivesse dizendo que ele faria uma aliança com Hanum, o filho de Naás, tal qual Naás fez com ele. Isso seria particularmente apropriado, assim como a morte de uma das partes acordadas necessitaria que ela fosse renovada pelo seu sucessor. Então, os versos 4 e 5 destaca a traição, o maltratamento que Hanum deu aos embaixadores. Rapou os cabelos, a barba. Os israelitas e seus vizinhos geralmente usavam barbas compridas, das quais cuidavam escrupulosamente. A barba, naquela cultura, era sinal de vitalidade e beleza masculina. Cortá-la ou cobrir a barba era um sinal de tristeza, de luto. Portanto, as mutilações que fizeram com esses embaixadores foi uma desonra terrível. A metade da barba foi algo humilhante. O verso 6, Mesopotâmia. Aqui todos estes estados descritos ficavam ao norte e a nordeste de Israel e formavam um bloco sólido desde a região do lago Ulé. O relato paralelo de 2 Samuel, conforme o verso 7, não menciona carros, mas havia um total de 33 mil homens. O cronista não menciona o número de homens, apenas o de carros. Os filhos de Amon se ajuntaram. Os israelitas estavam aparentemente entre os exércitos sírios e a cidade de Rabá. Logo, quando os amonitas atacaram, a partir da cidade, os israelitas se encontravam encurralados. Ficaram cercados pelos dois exércitos. Agora os versos 8 a 10, completamente cercado, Joabe dividiu as suas forças para que metade enfrentasse os que estavam na frente e a outra metade os que estavam atrás. Joabe liderou a seção que se opôs aos sírios e seu irmão Abisai a outra metade contra os amonitas. E aqui nos versos 11 a 13 vem o clímax do estudo de hoje, quando Joabe, ele então, inspirado por Deus, ele encorajou o exército. Faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Isso pode parecer discurso de resignação de um fatalista, podia ser tudo menos isso. Joabe entendia suficientemente a soberania, a onisciência de Deus, para saber que após todos os esforços e a energia humana despendida, a batalha ainda seria do Senhor. Uma importante lição para nós. Diante de nossas lutas e batalhas, temos que entender o papel humano de esforço, determinação, de perseverança. E temos que entender também a nossa dependência de Deus e a soberania de Deus. Essa é uma grande lição para nós no estudo de hoje.
Agora, faça o Senhor, a batalha de Israel não era apenas dos homens, mas era de Deus. Portanto, era apropriado que se expressasse o sincero desejo de que Deus se manifestasse e que fizesse prevalecer a sua vontade. O espírito por trás desta oração de Joabe era: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade de Deus era que Israel se estabelecesse na terra que ele lhes havia prometido. Então aqui, amados, encontramos a combinação saudável de fé e obras. A confiança no poder de Deus e também a prática da fé, colocá-la em ação. O verso 14 destaca que os inimigos fugiram diante deles. Nem mesmo com todos os carros, a Síria foi capaz de competir com as hostes de Israel. Pois o que faltava a Israel em números, lhe sobrava em coragem, o que faltava em carros e cavalos, foi compensado pelo poder da presença de Deus. Olha que interessante. Então, vencendo as batalhas com o auxílio de Deus. Esse é a essência do estudo de hoje. Vendo os sírios, no verso 16, que haviam sido derrotados, sentiram-se grandemente humilhados e se determinaram a apagar sua vergonha mediante outro combate, fazendo uma revanche. Então, versos 14 e 15, os sírios eram mercenários e não tinham compromisso algum com a obra de suas mãos. Quando a derrota lhes pareceu iminente, eles fugiram. E a retirada deles desmoralizou os amonitas, de tal forma que tiveram de recorrer à sua cidade para se abrigarem. Aqui é descrito Hadadezer, o rei, mencionado no capítulo 18, e a luta mencionada lhe está ligada provavelmente à convocação de aliados do outro lado do Eufrates. Agora, os versos 18 e 19, fechando este tópico. É possível que o número mais alto em crônicas se deva ao erro de um copista na transmissão do texto, onde descreve 7.000 e, segundo Samuel, diz 700.000. É provável que esta tenha sido a vitória mediante a qual Davi estendeu o seu domínio ao Eufrates. A grande aliança contra ele tinha ameaçado o seu reino de total destruição. Mas com a ajuda do Senhor, ele teve uma vitória que elevou o seu reino a uma grandeza sem precedentes. Então, aí está os comentários. Agora vamos para o complemento do livro Profetas e Reis. Depois do estabelecimento de Davi no trono de Israel, a nação viveu um longo período de paz. Os povos circunvizinhos, vendo a força e a unidade do reino, logo acharam prudente desistir de francas hostilidades. E Davi, ocupado com a organização e levantamento de seu reino, absteve-se de guerra agressiva. Entretanto, fez afinal guerra aos velhos inimigos de Israel, os filisteus, e aos moabitas, e conseguiu vencer a uns e outros e torná-los tributários. Formou-se então, contra o reino de Davi, uma vasta coligação das nações circunjacentes, da qual resultaram as maiores guerras e vitórias de seu reinado, e o maior acréscimo ao seu poderio. Olha que interessante. Então, o reino de Davi foi se fortalecendo e se expandindo cada vez mais, como já
Entendemos, através dos estudos, que o Senhor o ajudava por onde quer que ele fosse. O segredo das vitórias de Davi. A ajuda, o poder de Deus, a sua submissão. Agora, havia uma aliança hostil que realmente nasceu da inveja do poder crescente de Davi. Não foi absolutamente provocada por ele. As circunstâncias que determinaram a sua formação foram estas. Foram recebidas em Jerusalém notícias anunciando a morte de Naás, rei dos Amonitas, que havia mostrado bondade para com Davi quando ele fugia da ira de Saul. Agora, desejando exprimir a sua grata apreciação pelo favor que lhe fora mostrado em sua situação angustiosa, Davi enviou embaixadores com uma mensagem de simpatia a Hanum, o filho e sucessor do rei Amonita. Davi disse: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Mas o seu ato de cortesia foi mal interpretado. Os amonitas odiavam o Deus verdadeiro e eram atrozes inimigos de Israel. A bondade aparente de Naás a Davi fora motivada inteiramente pela hostilidade para com Saul, como rei de Israel. A mensagem de Davi foi mal interpretada pelos conselheiros de Hanum. Os amonitas ainda se lembravam vividamente de como o rei de Israel transtornara seu cruel desígnio e livrara o povo que eles teriam humilhado e mutilado. O mesmo ódio a Israel ainda os movia. Não podiam conceber o espírito generoso que havia inspirado a mensagem de Davi. Quando Satanás domina a mente dos homens, ele desperta a inveja e a suspeita que levarão a mal mesmo as melhores intenções. Dando ouvidos a seus conselheiros, Hanum considerou os mensageiros de Davi como espias e os cumulou de escárnio e insulto. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Você percebe que foi uma aliança muito forte que os amonitas fizeram, juntando esses exércitos, essas nações. Portanto, foi realmente uma dura prova para Davi e Israel. Era, na verdade, uma aliança formidável. Os habitantes da região que ficava entre o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo tinham se aliado com os amonitas. O norte e o oriente de Canaã estavam cercados de adversários armados, agrupados a fim de esmagarem o reino de Israel. A situação era crítica, era realmente muito difícil. Os hebreus não esperavam a invasão de seu território. Suas forças, sob o comando de Joabe, atravessaram o Jordão e avançaram para a capital amonita, conduzindo o capitão hebreu. O seu exército para o campo procurava animá-los para o conflito, dizendo: esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. As forças unidas dos aliados
foram vencidas no primeiro encontro, mas ainda não estavam dispostas a abandonar a competição, e no ano seguinte renovaram a guerra. O rei da Síria juntou suas forças, ameaçando Israel com um imenso exército. Agora Davi, compreendendo o quanto dependia do resultado desta luta, assumiu o comando em pessoa e, pela bênção de Deus, infligiu aos aliados uma derrota tão desastrosa que os sírios, desde o Líbano até o Eufrates, não somente abandonaram a guerra, mas tornaram-se tributários de Israel. Contra os amonitas, Davi levou a guerra com vigor, até que caíram suas fortalezas e toda a região ficou sob o domínio de Israel. Os perigos que tinham ameaçado a nação de destruição completa mostraram-se, mediante a providência de Deus, ser os próprios meios pelos quais ela se ergueu a uma grandeza sem precedentes. Interessante, né? Agora, comemorando os seus livramentos notáveis, Davi cantou um salmo. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações. E em todos os cânticos de Davi, incutia-se no seu povo o pensamento de que Jeová era a sua força e seu libertador. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Salmo 33, versos 16 e 17. O reino de Israel havia agora atingido em sua extensão o cumprimento da promessa feita lá atrás a Abraão e mais tarde repetida a Moisés. A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, verso 18. Israel se tornara uma poderosa nação, respeitada e temida pelos povos circunvizinhos. Em seu reino, o poder de Davi se fizera muito grande. Ele se impunha às afeições e submissão de seu povo, como em todos os tempos, poucos soberanos puderam fazer. Havia honrado a Deus, e Deus agora o honrava. Fecha a página 716. Livro Patriarcas e Profetas. Agora, vamos às lições aplicar-se em nossas vidas, em nossos dias. O que precisamos aprender com o capítulo de hoje? Quem não tem Deus no coração interpreta fatos benevolentes de maneira errada. Quem não é transformado pela graça tem dificuldades de lidar com a bondade das pessoas que servem a Deus. Estes olham para a compaixão com desprezo, desconhecem a misericórdia e a benevolência. Como lidar com injúrias, perjúrios, conflitos injustos, mal entendidos e julgamentos equivocados? Este capítulo 19 nos traz as orientações. Como lidar com tudo isso? Vamos lá? Primeiro, em meio às provocações e intrigas injustas, os servos de Deus devem estar juntos, unidos, como foi na descrição deste capítulo. Segundo, em meio ao conflito provocado pelos perversos, os servos de Deus devem lutar a favor uns dos outros,
não uns contra os outros. Terceiro, em meio ao conflito, os inimigos claramente revelam a sua intenção de acabar com o reino de Deus na terra, mas o povo de Deus luta pela unidade. Quarto, diante da grandiosidade do exército inimigo, é preciso perseverar em permanecer firme na luta, sem esmorecer, sem vacilar e sem perder a postura de filho de Deus. Quinto, diante da pressão intensa imposta pelos opressores, deve haver resistência por parte dos servos de Deus, não condescendência. Sexto, diante das potências e fortes investidas para aniquilar os filhos de Deus, é preciso forças do céu. Sétimo, diante da provocação é preciso intensificar o que precisa ser feito e nunca priorizar o que não é importante. A ordem, esforça-te, implica em nunca perder o foco. Olha que lições importantes. 8. É preciso dependência constante dos líderes instituídos por Deus para o benefício de seu amado povo. 9. É fundamental possuir confiança exclusiva no poder de Deus e independência do orgulho, egoísmo e arrogância humana. E 10. Siga estes passos, viva em paz até com teus inimigos. Fechando a nossa reflexão, as reflexões e aplicações práticas de 1 Crônicas 19 nos convidam a considerar como as lições de conflitos e diplomacia podem ser integradas em nossas vidas diárias. Uma das primeiras reflexões é sobre a importância de cultivar a comunicação clara em nossos relacionamentos. Assim como Davi tentou estabelecer uma relação amistosa com Hanum, devemos ser proativos em comunicar as nossas intenções e sentimentos para evitar maus entendidos. Isso pode significar ser honesto e direto em nossas conversas, especialmente em situações que podem ser mal interpretadas. Outra aplicação prática é a necessidade de abordar conflitos com empatia e compreensão. A desconfiança dos príncipes de Amon ilustra como as interpretações erradas podem levar a conflitos desnecessários. Em nossas vidas, devemos nos esforçar para entender as perspectivas dos outros antes de reagir. Isso pode envolver ouvir ativamente e tentar ver a situação do ponto de vista do outro, o que pode ajudar a resolver desavenças de forma pacífica. Portanto, assim como nas batalhas do antigo Israel, temos de lidar com um conflito cósmico cujo inimigo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o Senhor escolheu dentre todos o que havia de melhor e os formou em linha para a batalha final. Precisamos ter em mente que somos soldados de um só exército e que a nossa missão consiste em cuidar uns dos outros, aliviar os sofrimentos, tratar das feridas e, se preciso for, dar a própria vida em favor dos seus amigos, conforme João capítulo 15, verso 13. Vigiemos e oremos. Amém. Fechamos capítulo 19 de 1 Crônicas, com muitas lições. O pensamento do dia: quanto maior for a dificuldade para alcançar a vitória, mais forte será o apoio de Deus. Poderoso, lindo pensamento para o nosso dia de hoje. Vamos agora falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um despertar contigo,
pelo seu cuidado e a sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por mais estes ensinamentos que recebemos na sua palavra no capítulo de hoje. Queira, Senhor, nos ajudar em nossas lutas, em nossas batalhas, assim como ajudaste o seu povo no passado. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo estudo, o capítulo 20, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.